Boa noite a todos. Declaro aberta a sessão ordinária, cumprimentando os vereadores, os que se fazem presente, os funcionários da casa aí, o Kate, que está aí também participando com nós, e o pessoal que nos acompanha via internet. Com proteção divina, iniciamos nossos trabalhos. Solicito para que o vereador Anselmo Voidela proceda com a leitura de um breve texto bíblico. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. 2 Coríntios 12, 18, 9. Solicito ao primeiro secretário, vereador Igor Alandrei, para que efetue a leitura da ata ordinária do dia 3/2/2026, às 19 horas. Ata da primeira sessão ordinária da segunda sessão legislativa da oitava legislatura do primeiro período da Câmara Municipal de Bela Vista do Todo, realizada no dia 3 de fevereiro de 2026. No dia 3 do mês de fevereiro de 2026, às 19 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Bela Vista do Todo, situada na rua Augusto Kichler, número 1286. Sob a presidência do vereador Osni Carlos Stelzner e secretariando os trabalhos, o vereador Igor Aladré. Reuniram-se os senhores vereadores em sessão ordinária. Ausente o senhor vereador José João Machado. Havendo quórum regimental, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos. Cumprimentou todos os presentes nas casas de leis e aos internautas que acompanham a sessão via internet. Em seguida, solicitou para que o vereador Edilson Milker para que procedesse com um trecho bíblico. Tratando-se de sessão ordinária, o senhor presidente passou logo à ordem do dia. Sendo assim, solicitou ao vereador primeiro secretário Igor Alandréia para que promovesse a leitura da ata da sessão extraordinária, realizada na data de 28 de janeiro de 2026, às 19 horas. Neste ato lido e aprovado entre os presentes. Estou o vereador vice-presidente Guilherme Tchorkowski, para que procedesse a leitura das atas das comissões competentes referentes aos projetos de lei de número 001 ao 018/2026 e substitutivo do projeto de lei 098/2025. O senhor vereador Dilson Milk pediu a dispensa da leitura das referidas atas. O senhor presidente coloca em votação a retirada da leitura assim concedido por todos. Continuando, solicitou o vereador Fábio Lopes Carolato para que procedesse a leitura do requerimento de número 001/2026, assim lido. Solicitou ao vereador Fábio Lopes Cariolato para que procedesse a leitura das indicações de número 001 e 002/2026, assim lido. Solicitou ao vereador Dilson Milk para que procedesse a leitura das indicações de número 003, lido. Neste ato, o senhor presidente declara aberto o pequeno expediente para os vereadores se manifestarem sobre matérias lidas. Não havendo escrito, passou ao grande expediente. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Wilson Wagner, Fábio Lopes Cariolato e a senhora Ana Maria Lopes Vieira. Também o senhor prefeito Francisco Carlos X. Colocou em primeira e única discussão o requerimento de número 001/2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira e única votação o requerimento. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira e única votação o requerimento. Colocou em primeira discussão o projeto da lei de número 001/2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto da lei de número 001/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 001/2026. Colocou em primeira discussão o projeto de lei de número 002/2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei de número 002/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 002/2026.
Colocou em primeira discussão o projeto de lei de número 003/2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei de número 003/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 003/2026. Colocou em primeira discussão o projeto de lei de número 004/2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei de número 004/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 004/2026. Colocou em primeira discussão o projeto de lei de número 005/2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de número 005/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 005/2026. Colocou em primeira discussão o projeto de lei de número 006/2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei de número 006/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 006/2026. Colocou em primeira discussão o projeto de lei de número 007/2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei de número 007/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei número 007/2026. Colocou em primeira discussão o projeto de lei de número 008/2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei de número 008/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 008/2026. Colocou em primeira discussão o projeto de lei de número 009/2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei de número 009/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 009/2026. Colocou em primeira discussão o projeto de lei de número 010/2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de número 10/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 10/2026. Colocou em primeira discussão o projeto de lei de número 11/2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei de número 11/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 11/2026. Colocou em primeira discussão o projeto de lei de número 12/2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de número 12/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 12/2026. Colocou em primeira discussão o projeto de lei de número 13/2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto número 13/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 13/2026. Colocou em primeira discussão o projeto de lei de número 14/2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei de número 14/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 14/2026. Coloca em primeira discussão o projeto de lei de número 15/2026. Encerra a discussão e coloca em primeira votação o projeto de número 15/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 15/2026. Coloca em primeira discussão o projeto de lei de número 16/2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de número 16/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 16/2026. Colocou em primeira discussão o projeto de lei de número 17/2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto número 17/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 17/2026. Colocou em primeira discussão o projeto de lei de número 18/2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto número 18/2026.
Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 18/2026. Colocou em primeira discussão o projeto de lei substitutivo do projeto de número 98/2025. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei substitutivo. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em primeira votação o projeto de lei substitutivo. Não havendo mais matérias para deliberar, o senhor presidente convocou a todos os vereadores para estarem presentes em sessão extraordinária a ser realizada no prazo de 5 minutos nesse mesmo local. Nada mais havendo se tratar, o senhor presidente solicitou o registro da presença dos vereadores Anselmo Voidela, Edilson Milke, Fábio Lopes Cariolato, Guilherme Vitorkevski, Igor Aladrei, os Nicolas Stelzner, Thiago Damos da Silveira, Wilson Wagner, eu, Igor Aladrei, lavrei e solicitei a digitação da presente ata, que está gravada na íntegra e lida e se achada conforme será pelos demais vereadores assinada. Está em primeira discussão a ata ordinária do dia 3/2/2026. Encerro a discussão e coloco em primeira e única votação a ata ordinária do dia 3/2/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata ordinária do dia 3/2/2026, às 19 horas. Solicito ao primeiro secretário vereador Igor Alandrei para que efetue a leitura da ata extraordinária do dia 3/2/2026, às 19 horas e 30 minutos. Ata da segunda sessão extraordinária da segunda sessão legislativa da 8ª legislatura do primeiro período da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, realizada no dia 3 de fevereiro de 2026. No dia 3 do mês de fevereiro de 2026, às 19 horas e 30 minutos, nas dependências da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, situada na rua Augusto Ischler, número 1286, sob a presidência do vereador Osni Carlos Stelzner e secretariando os trabalhos, vereador Igor Landré. Reuniram-se os senhores vereadores em sessão extraordinária, ausente o senhor vereador José Giovanni Machado. Havendo quórum regimental, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos, cumprimentou todos os presentes na Casa de Leis e aos internautas que acompanham a sessão via internet. Colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 001/2026. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei de número 001/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 001/2026. Colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 002/2026. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei de número 002/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 002/2026. Colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 003/2026. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei de número 003/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 003/2026. Colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 004/2026. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei de número 004/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 004/2026. Colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 005/2026. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei de número 005/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 005/2026. Colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 006/2026. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei de número 006/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 006/2026. Colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 007/2026. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei de número 007/2026.
Não havendo manifestações, o presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 007/2026. Colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 008/2026. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de número 008/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 008/2026. Colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 009/2026. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei de número 009/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 009/2026. Colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 10/2026. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei de número 10/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 10/2026. Colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 11/2026. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei de número 11/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 11/2026. Colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 12/2026. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei de número 12/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 12/2026. Colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 13/2026. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei de número 13/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 13/2026. Colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 14/2026. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei de número 14/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 14/2026. Colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 15/2026. Encerrou a discussão. Colocou em segunda votação o projeto de lei de número 15/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 15/2026. Colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 16/2026. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei de número 16/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 16/2026. Colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 17/2026. Encerrou a discussão. Colocou em segunda votação o projeto de lei de número 17/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 17/2026. Colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 18/2026. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei de número 18/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 18/2026. Colocou em segunda discussão o projeto de lei substitutivo do projeto de número 098/2025. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei substitutivo. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado em segunda votação o projeto de lei substitutivo. Não havendo mais matérias para deliberar, o senhor presidente convocou a todos os vereadores para estarem presentes em sessão ordinária a ser realizada no dia 10 de fevereiro de 2026, nesse mesmo local. Nada mais havendo se tratar, o senhor presidente solicitou o registro da presença dos vereadores Anselmo Voidela, Edilson Milke, Fábio Lopes Cariolato, Guilherme Tchorkevski, Igor Ladreia, Osni Carlos Stelzen, Thiago Ramos da Silveira, Wilson Wagner, eu, Igor Ladreia, lavrei e solicitei a digitação da presente ata, que está gravada na íntegra e que lida se achada conforme será pelos demais vereadores assinada. Está em primeira discussão a ata extraordinária do dia 3/2/2026. Encerra a discussão e coloco em primeira e única votação a ata extraordinária do dia 3/2/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata extraordinária do dia 3/2/2026, às 19h30.
Solicito ao vereador Wilson Wagner para que efetue a leitura das indicações de número 0405/2026. Indicação número 04/2026. Senhor presidente, vereador signatário com assento nesta Casa Legislativa e no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 120 do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário que se envie ofício ao senhor Francisco Carlos Xício, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe Poder Executivo e secretarias competentes realizem uma reforma geral no Centro de Eventos Oscar Pereira, situado na Rua Augusto Kish. Justificativa. Faço a presente indicação solicitando a reforma e melhorias no referido local, pois o mesmo é muito usado pela comunidade e está com problemas de goteiras, necessidade de reparos e pintura. Solicita-se ainda a melhoria da climatização, com a instalação de aparelhos de ar-condicionado, visando proporcionar mais conforto e melhores condições para a realização de eventos e atendimento à população. Ciente do atendimento, desde já agradeço. Pela vista do todo, 10 de fevereiro de 2026, vereador Wilson Wagner. Indicação número 05/2026. Senhor presidente, vereador signatário com assento nesta Casa Legislativa e no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 120 do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e se envie ofício ao senhor Francisco Carlos X, prefeito municipal. Apresentando-lhe nossas cordiais saudações, venho por meio desta indicação solicitar ao Poder Executivo e secretarias competentes que seja feito o asfalto na Rua Francisco Carvalho Sobrinho, no trecho de aproximadamente 80 metros, que passa pela casa dos senhores Silvio Gacheche, João Oscar Pereira e Vitor Poloninski. Justificativa. A presente indicação se refere ao trecho desta rua de suma importância para os moradores e motoristas proporcionar maior segurança e melhor conforto para o deslocamento de veículos e pedestres, assim amenizando os transtornos causados pelas ações de tempo, tanto no período chuvoso quanto no período de seca. Confiante do atendimento, desde já agradeço. Bela Vista do Todo, 10 de fevereiro de 2026. Vereador autor Wilson Wagner. Solicito ao vereador Dilson Milke para que efetue a leitura da indicação de número 006, para 2026. 2026. Senhor presidente, o vereador signatário com assento nesta Casa Legislativa e no uso da atribuição que lhe confere o artigo número 120 do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e se envie ofício ao senhor Francisco Carlos Xício, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo e secretarias competentes realizem a colocação de um bueiro na propriedade do munícipe Antônio Tadra, na localidade de Ribeirão Raso. Justificativa. Faço a seguinte indicação de instalação de bueiro na propriedade do senhor Antônio Tadra, localizada na comunidade Ribeirão Raso, pois o mesmo se faz necessário devido à degradação do bueiro antigo que ajudava com o acesso à sua lavoura. Confiante do atendimento, desde já agradeço. Bela Vista do Todo, 10 de fevereiro de 2026, vereador Edilson Milke. Abro pequeno expediente para os vereadores se manifestar sobre matérias lidas. Como não tem ninguém inscrito, abro grande expediente para os vereadores se manifestar sobre matérias de interesse público. Concedo a palavra ao vereador Wilson Wagner. Boa noite a todos. Cumprimento o senhor presidente dos Carlos Estelzner, senhores vereadores, funcionários desta casa, senhores aqui presentes, nosso assessor jurídico, Alenir, Rony, professor Keito,
Isa, né? Secretários nossos. E o pessoal que está assistindo na internet. A primeira indicação que fiz aqui é a respeito da reforma do centro de eventos, né? Que no final do ano, numa promoção que eu tive, estava chovendo, até nem era muito, na parte da frente de goteira. Então seria interessante para ter um estudo tudo, para dar uma olhada no telhado, já aproveitando, né? Já aproveitei para fazer uma pintura ar-condicionada, conforme o período ali ele é muito quente lá dentro. Então essa é a primeira indicação. E a segunda ali é um trechinho curto, e dias de chuva ele fica muito liso. Já foi colocado umas pedras ali, né, nesse trechinho da rua Francisco Carvalho Sobrinho. É um trecho curto, talvez seja fácil e rápido de fazer. Então a gente faz essa segunda indicação. Desejar a gente agresse para que seja atendido. A semana atrasada que nós tivemos em Florianópolis, eu esqueci de comentar que a gente teve conversando com o gerente geral da Celesc, né? E no qual ele passou e nesses próximos anos está feita uma revisão de 30 quilômetros de rede de luz, troca de postes e cabeamento mais grosso, capado, né? Já começaram um trecho aí, estão fazendo por parte. Também a gente pede à população aí atenção aí no trecho aqui, está sendo feito asfalto na rua, foi interrompido, vai ficar bem melhor e vai ser um servicinho rápido. Eu acredito que 10 dias por aí já vai estar tudo normalizado ali com asfalto pronto. Então hoje tirando todo o material porque deu problema na base. A base não era uma base muito, tiveram que tirar, colocar outra base, estão colocando outra base. A gente só pede para o pessoal ter um pouco de paciência e logo vai ficar bem melhor. Por hoje seria isso aí. Muito obrigado. Obrigado, vereador Wilson, pela colocação aí. Concedo a palavra ao vereador José Giovanni Machado. Cumprimento o senhor presidente, cumprimento os demais vereadores, cumprimento os funcionários dessa casa, jurídico. Senhor presidente, o que me traz o uso da tribuna, uma das coisas é dar os parabéns pelo trabalho que está sendo feito ali, né? Nesse trecho que vai ser asfaltado. E o trabalho que está sendo feito no tira-fogo lá, que é Casa Limpeza de Valeta, né? Que era uma coisa que precisava e vai ajudar muito ter na conservação do asfalto ali por causa da drenagem. Então. Senhor presidente, peço ao senhor e peço aos funcionários para fazer para mim uma indicação na entrada do Muxinski. Tem um tanque lá que o pessoal não estão passando lá, sabe? Aterrou muito lá, sabe? Nem os carros estão passando lá. Então, se pudesse, né, elaborar para mim, né, essa indicação para mim assinar para mandar para o executivo, né? Seria, né, isso meu pedido, senhor presidente. Boa noite. Obrigado, vereador, pelas palavras aí também. Concedo a palavra ao vereador Fábio Lopes Carolato. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, funcionários, munícipes, todas as pessoas que nos acompanham de suas casas através da internet. Faço uso da tribuna hoje, dia 10 de fevereiro de 2026, chegando em viagem, qual participei de um evento da Tecnoeste, da cooperativa Copérdia, lá em Concórdia, evento qual estava o governador, estava todas as lideranças do agro de Santa Catarina, deputados, enfim, parabenizar a Copérdia por esse grandioso evento, promovido esse ano lá no Oeste, o ano que vem, né, eles fazem cada ano na região e também tem o Tecnorte aqui, Planalto Norte. Santa Catarina é uma referência nacional quando se fala em agricultura, produção de alimentos e organização do setor rural, pela força das cooperativas, né, e de todo o segmento que motiva o agronegócio, que dão suporte técnico, acesso às tecnologias, crédito e dignidade do produtor. Então, Bela Vista é um dos municípios de Santa Catarina, o qual tem 2, segundo informações,
onde a população rural é maior do que a população urbana. 2 municípios do estado, a população rural é maior do que a urbana. Aqui nós temos 78,3% da população de Bela Vista que vive no interior, segundo dados do IBGE de 2022. Esses municípios estão no ranking estadual da ruralidade, onde a maioria dos moradores reside em áreas rurais, o que reforça sua característica predominante agrícola, sobre situação urbana e rural dos municípios de Santa Catarina. Então, a maioria dos munícipes nossos moram no 78%, 78,3% moram no interior. Aqui a agricultura não é apenas uma atividade econômica, ela é cultura, é identidade e é sustento de centenas de famílias que acordam cedo, enfrentam dificuldades, mas seguem produzindo e contribuindo para o crescimento do nosso município. Também quero destacar a população em prestigiar o rodeio de Bela Vista do Toldo, que acontecerá nesse final de semana. O rodeio é muito mais do que um evento festivo, ele valoriza nossas tradições, fortalece a cultura, movimenta o comércio local e promove a integração entre famílias. É um momento de orgulho para o nosso município e merece todo o nosso respeito. E também faz parte do agro, né? Agronegócio. E não posso deixar de parabenizar Bela Vista do Toldo por mais uma conquista. Isso vai a toda a nossa moção aí, aplauso a toda a educação de Bela Vista do Toldo. O selo ouro na segunda edição nacional, compromisso com a alfabetização. Parabéns a todos os educadores. Tendo o meu cumprimento ao professor Keito, que se faz presente, a todos os educadores do município. Esse reconhecimento mostra que, além de sermos fortes no agro, também estamos avançando na educação, investindo na alfabetização, que é investir no futuro e garantir que nossas crianças também tenham oportunidades melhores e que o desenvolvimento do município seja sustentável a longo prazo. Muito obrigado, senhor presidente, e muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Fábio, pelas palavras aí. Declaro encerrada a presente reunião. Convoco todos os vereadores para uma sessão ordinária a ser realizada no dia 18 de fevereiro, quarta-feira, devido ao feriado do Carnaval do dia 17, terça, neste mesmo local e horário. Boa noite a todos.